Olá, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no episódio de número 64, na primeira parte da parábola O Rico e Lázaro. Uma parábola muito interessante. E a data é 26 de setembro de 2021. Nós desejamos as boas-vindas a você. O curso das parábolas é um curso extraordinário, nunca se reuniu na literatura universal, da história da literatura, um conjunto de textos tão significativos, tão profundos, de uma forma tão peculiar e de maneira tão profunda. Como já estava revelado pelos profetas hebreus, o Messias abriria sua boca em parábolas, revelando coisas ocultas desde a formação da criação. E isso, de fato, está sendo mostrado pelo nosso curso. E agora, em particular, nós estamos num momento muito interessante, uma sequência de parábolas revolucionárias. E vimos a parábola da ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, o filho pródigo. E agora vamos entrar, falamos sobre o mordomo infiel, o administrador infiel, todas parábolas extraordinárias que tocam na questão do abismo, das trevas, do mal, da estrutura de erro da criação. E agora, nessa parábola, o rico e Lázaro, nós vamos encontrar coisas muito interessantes, profundíssimas. Vai ensejar, inclusive, outros estudos muito profundos que nós vamos ver a seguir. Então, vamos abordar a introdução dessa primeiro encontro do rico e do Lázaro. Bom, como sempre aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, por que Consciência Hebraica? A gente explica que das 4 potencialidades, a essencial é que destaca o ser humano. Nela há 4 funções. A consciência é a principal função. Para nós, o hebraico equivale ao humano, ao espiritual de toda a humanidade. O judaico é a aplicação na história de um povo. Sim, Jesus foi muito apresentado a grego. Os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, tiveram uma influência forte do helenismo. E nós queremos um Jesus mais hebraico. Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar esse olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas sem comparação na literatura e pensamento universal. Para você descobrir realmente esse fato, venha conosco, desejamos a você uma boa viagem e vamos à nossa parábola. O tema que a gente considera aqui, nessa parábola, é a circunstancialidade e a substancialidade no humano. Olha, circunstância é tudo aquilo que está circunscrevendo a nossa vida, físico, mental, emocional, as nossas condições espirituais, a sociedade, a cultura em que nascemos, a história, o momento da história, o momento econômico. Tudo isso envolve circunstâncias da nossa existência, da nossa vida. A substância, ela é uma resultante de tudo isso. Então, o ser humano caminhando pela vida, se desenvolvendo, à medida que ele amadurece, que ele cresce, que ele amadurece, ele vai produzir uma resultante da interação da sua consciência com o todo e com todas as coisas. Evidentemente, aqui nós podemos ter circunstâncias muito ruins e uma substância muito boa. Nós podemos ter uma substância muito ruim e circunstâncias muito boas. Nós vamos usar esse termo circunstancialidade e substancialidade para explicar muitas coisas profundas que Jesus ensinou nessa parábola. Você pode, por exemplo, olhar a história de um indivíduo, de um ser humano, só pelas circunstancialidades.
Então você tem circunstâncias que mudaram nesse indivíduo. E a substância dele interior praticamente não saiu do lugar, não amadureceu. Por exemplo, há uma história que eu costumo contar, né? Aquela criança que está no parquinho de diversão e um coleguinha pisa no pé dele, ele vai lá e dá um tapa nos coleguinhas. Depois ele é um adolescente, alguém pisa no pé dele, ele vai lá e dá um soco. Depois ele é um homem maduro, uma pessoa no trabalho pisa no pé dele em vários sentidos, ele vai lá, reage, briga, arruma uma confusão. Depois ele está com 95 anos na praça, alguém passa e pisa no pé dele e ele levanta a bengala quase não podendo mais, querendo bater na pessoa. Bom, as circunstâncias da vida dessa pessoa mudou durante o tempo. Desde quando ele era criança até com 95 anos de idade. Só que a substância dele pouco foi alterada. Ele não amadureceu, ele não compreendeu, ele não transcendeu, ele não ganhou sabedoria no seu ser, que é diferente de informação, de intelectualidade. Você pode fazer muitas faculdades, você pode ter muitos diplomas, você pode falar muito bem, você pode convencer os outros, mas a tua substância interior, que é o resultado da tua interação com o todo, com todas as coisas, em uma qualidade, ela pode ter ficado praticamente imatura, sem nenhum tipo de resultado mais profundo, apenas acúmulo de informação e não, de fato, uma qualidade de ser que aponte o teu desenvolvimento interior, o desenvolvimento espiritual. Então, nós vamos trabalhar muito nessa parábola do rico e do Lázaro sobre as circunstâncias do rico, as circunstâncias do Lázaro, e vamos trabalhar sobre a substância do rico, a substância do Lázaro, e como tudo isso é avaliado dentro da parábola, como isso tudo é avaliado nas consequências finais da existência desses dois indivíduos. Então veja que a parábola vai tocar em coisas muito profundas. Ela está lá em Lucas 16, de 19 até 31, e aqui ficou o título antigo, a parábola do rico. Nós precisamos fazer uma pequena alteração aqui. Vamos só mudar o título e já retornamos. Aguarda só um pouquinho. Pronto. Precisávamos só mudar o título. Isto. Só um instante. Ok. Maravilha. Então nós vemos aqui na nossa parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16, 19. Bom, nós sempre falamos, não há uma única explicação, nem uma melhor, né? São perspectivas. Nós vamos abordar essa parábola adotando a visão desses anos de pesquisa, de trabalho, de estudo nosso. Não é nem a melhor, não é nem a única, é apenas uma versão para você avaliar. Dentro de você, se você sentir coerência, se você sentir profundidade, se te atender, muito bem. Senão, tem muitas maneiras de interpretar as parábolas, daremos a nossa, né? Nunca o símbolo corresponde perfeitamente com o simbolizado. Essa é uma regra máxima da parábola, né? Não há parábola perfeita. A parábola é sempre uma expressão limitada para descrever uma realidade muito profunda. Nós sempre costumamos abordar o tema do reino. A gente falou que essa parábola vai trabalhar muito sobre circunstância e substância, né? Qualidade crística, qualidade anticrística, e por aí vai. Vamos ver o contexto, aonde que essa parábola está inserida, o que ela pode significar. Vamos fazer uma leitura,
Vamos ver se tem algum termo que a gente não conhece, vamos ver se a gente entende bem a história e vamos fazer comentários. E por último temos o símbolo e o simbolizado da parábola. Essa sequência, o contexto, essa parábola em Lucas, antes está lá como lidar com os tesouros da iniquidade, a questão das riquezas, o casamento, e depois dessa parábola vem os escândalos sobre o perdão, sobre a fé e sobre a graça de Deus. Você pode dar uma olhadinha lá e ver que esses temas permeiam a parábola. Bom, o que nós vamos ver na parábola do rico e do Lázaro? Quais conceitos nós vamos ver? Quais são os pontos principais dessa parábola, né? Primeiro, parábola ou fato? Essa é uma das primeiras confusões, um dos primeiros problemas de quem lida com a parábola. Muitas pessoas consideram que Jesus inventa uma história, né? Ele compõe uma parábola, ele arranja vários elementos para demonstrar uma realidade espiritual. Outras pessoas acham que não, que de fato existiu o rico, de fato existiu o Lázaro, e essa história é real, foi dois personagens, e o que Jesus descreveu ali, eles viveram, um foi para o Hades, outro foi para o seio de Abraão, e eles conversaram e falaram, enfim. Tá? Então, veja, nós aqui sempre optamos pela liberdade, né? Você vai sentir aquilo que mais se encaixa, aquilo que a intuição dentro de você diz, eu penso que é dessa maneira, né? Então, nós vamos descrever essa parábola como uma alegoria, como um arranjo de elementos, como uma composição de Jesus para explicar assuntos muito profundos, como ele vem fazendo em todas as parábolas. Então, nós não vamos descrever isso como um fato histórico, ou seja, houve um personagem que era o homem rico, houve um personagem real chamado Lázaro. Nós vamos usar como uma simbologia, uma aplicação de Jesus, né? Mas aqueles que consideram também um fato, enfim, né? Cada um dá o sentido, verifica aquilo que de mais profundo consegue adquirir nas Escrituras, né? Então, para nós, é uma parábola. O rico não recebe nome. O significado de receber um novo nome, o processo de individuação humana. Olha, aqui já começa toda a simbologia da parábola, né? O rico realmente não recebe um nome. É porque ele não tinha um nome? Então nós entendemos que é proposital o fato de Jesus citar apenas um homem rico e não colocar um nome nele e chamar o mendigo pelo nome de Lázaro, né? Tem muitos objetivos contidos aqui. As Escrituras, uma das promessas da realização de Gênesis 1:26, né, que é o centro do nosso estudo, que é o que interliga todos os pontos das Escrituras de Gênesis a Apocalipse, é de que nós receberemos um novo nome, né? Então, este nome que nos foi dado no nosso nascimento, e pelo qual nós vivemos aqui na Terra, ele representa um tipo de individualidade que nos é formada, né? Aliás, nós usamos esses dois termos de maneira bem diferente. Individualidade tem idade no final, né? Se você escrever a palavra, você vai ver individualidade. Essa idade representa o tempo, o in é prefixo de negação e diviso é aquilo que pode ser dividido. Então, individualidade é aquilo que não pode ser partido no tempo, né? Ou seja, se você quebrar o indivíduo fisicamente, né, se você partir o indivíduo, ele perde a sua individualidade no tempo. Então, ele não pode ser repartido, ele vai do começo ao fim, ele precisa permanecer ser humano, com todas as suas faculdades, físico, mental, emocional e essencial.
Agora, há uma resultante desse trabalho da nossa individualidade no tempo. De acordo com a nossa relação com as leis fundamentais da vida, né, as leis que regem o cosmos, o universo, o homem, o ser humano, vai haver uma resultante no nosso interior. Essa resultante pode permanecer no tempo, e aí você tem apenas a individualidade preservada após a morte, né? Ou você pode receber, passar da individualidade para a individuação. Ó, saiu o idade lá do final. É a ação de não ser mais divisível. Individuação, ação de não mais ser partido, quebrado. Ou seja, o indivíduo sairia do tempo e seria formado à imagem e semelhança de Elohim. Seria formado à imagem e semelhança de Deus. Ganharia a qualidade de filho de Deus. E, neste caso, ganharia um novo nome. Este novo nome, que o Apocalipse diz, olha, ninguém conhece senão o próprio indivíduo, né? Aí você fala, bom, para que serve um nome que ninguém vai poder usar? Ninguém conhece o nome? Então você vê que o nome não tá se falando de um designativo do indivíduo, né? Apenas para chamá-lo, para buscar a sua atenção. Mas nome no processo de individuação é a qualidade resultante do ser do indivíduo após a sua jornada existencial, a sua realização no tempo. Se ele transcende, se ele ganha esta qualidade atemporal, então ele entra num processo de individuação, onde ele não será mais partido, não será mais quantitativo. Tudo que pode ser partido, que pode ser dividido, está dentro do tempo. O que é qualitativo está no atemporal. Então o indivíduo sai da quantidade e vai para a qualidade. Então, isso é transcendência. Então o fato do rico não ter um nome na parábola significa que ele tinha um comportamento físico, emocional, mental e essencial que não geraria o processo de individuação. E o Lázaro já receber um nome na parábola indica que este nome seria alcançado por ele, apesar de todas as circunstâncias complicadas e difíceis da vida dele. Então, nós ganharmos o nosso novo nome é o grande desafio da nossa vida no planeta Terra, né? Da nossa passagem, da nossa existência no planeta Terra. Nós alcançarmos Gênesis 1:26, sermos gerados à imagem e semelhança de Deus, através de Yeshua HaMashiach, de Jesus, o Messias. Todas essas coisas alcançariam expressão através desta realização. Então, esse é o primeiro ponto, né? O rico não recebe o nome, o significado de receber um novo nome, o processo da individuação humana. Então, o Lázaro ter nome já traz esse significado dele alcançar a individuação, dele ter um nome e realizado. Você fala, mas esse nome era o nome dele aqui na Terra. Sim, essas partes da parábola é que elas não são perfeitas. Não? O rico não recebe um nome já como um indicativo futuro. Lázaro recebe um nome como indicativo futuro. Você fala, mas o nome dele continua o mesmo lá, porque na parábola ele é chamado de Lázaro. Olha, é uma simbologia isso, né? Lá nas Escrituras diz que a pessoa receberá um nome que ninguém sabe, a não ser a própria pessoa. Porque o ser humano terá uma qualidade tão complexa, né? O que é ser gerado à imagem e semelhança de Deus? Não poderá ser nem designado por um único nome, né? Tal a complexidade do indivíduo. Isso quer dizer receber um novo nome que ninguém sabe senão o próprio indivíduo, tá? Dada a grandiosidade dos filhos de Deus. Né? Segundo ponto, por que Jesus escolhe o nome de Lázaro para o mendigo? Bom, aqui Jesus não dá não deixa nenhuma ponta sem nó, né? Ele é maravilhoso na sua inteligência, na sua expressão.
Então, o fato de ele dar este nome de Lázaro para o mendigo tem várias implicações. Então, por exemplo, nós sabemos que Jesus amava muito uma família que tinha por peça principal, né, como na estrutura patriarcal, Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus, uma pessoa que amava Jesus, Jesus o amava muito, e Lázaro é um gigante espiritual. Por que nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso porque Jesus vai usá-lo, né, vai trabalhar através dele o seu maior milagre. Ele vai ressuscitar um homem não morto recentemente, como ele fez várias outras vezes, mas ele vai ressuscitar um homem já 4 dias morto, ou seja, já em estado de putrefação, já se desfazendo, né? E Jesus vai mostrar o seu maior poder. O maior sinal de Jesus aqui na terra foi a ressurreição de Lázaro. Então ele vai fazer este grande sinal usando a vida de Lázaro. E Lázaro era um homem de muitas posses. Ele tinha 2 irmãs, a Maria e Marta, né? As 2 irmãs de Lázaro também tinham muitas condições financeiras. E essa família foi tratada por Jesus de uma maneira muito especial. Há uma confusão que muitas pessoas fazem na Bíblia, que nós temos uma clareza, pelo menos é aquilo que adotamos, né, consideramos para não fazer essa confusão, fazem distinção entre Maria de Betânia e Maria de Magdala. Dizem que são 2 Marias diferentes, né? E nós entendemos que essas 2 Marias são uma Maria só, que é a Maria, irmã de Lázaro. Mas Maria era uma mulher da alta sociedade, uma pessoa muito rica, porque Lázaro era um homem muito rico, e eles tinham casa em Betânia, tinham casa em Magdala. Maria era uma mulher que tinha uma vida social, promíscua, uma mulher muito avançada para a época dela, uma mulher que tinha relações, que tinha vida aberta, livre naquele tempo, uma coisa muito difícil, mas ela era uma mulher que tinha muito poder, né? Porque pertencia a uma família muito rica. E ela acaba, então, dela se expulsam 7 demônios, ou seja, ela fica numa qualidade espiritual muito ruim, horrível, né? E Jesus, então, trata da irmã de Lázaro, que é Maria Madalena, ou Maria de Betânia, e Lázaro, aquela família se volta para Jesus como Messias, o recebe como Messias, e Lázaro era um homem muito conhecido, foi um outro motivo por Jesus tê-lo ressuscitado. Ele era um homem provavelmente de muita fama naquele tempo, por ser um homem muito rico. Ele era como alguém aí que nós conhecemos, dono de várias empresas, de vários negócios, que todo mundo conhecia. Então Lázaro era afamado, né, por ser um homem de muitas posses, de uma posição social muito elevada. Então, Jesus, ao escolher o nome de Lázaro, ele, primeiro, né, vai demonstrar que um homem tão rico quanto Lázaro, na vida real, poderia ser uma pessoa humilde de coração, que reconheceu Jesus como Messias. Então, esse é o primeiro contraponto, porque ele vai colocar a figura com o nome de Lázaro não num homem rico, ele vai colocar no seu oposto, num mendigo, um homem abandonado, um homem que nada deu certo na vida dele. Então, Jesus vai pegar esses 2 extremos para colocar o leitor com um leque muito grande de opções, né? Compreendendo a multiplicidade, né? Como o reino dos céus não é simplesmente uma regra simplesinha que você aplica. É rico, está abençoado, então vai para o céu. É pobre, é miserável, não tem a bênção de Deus, então vai para o Hades, né? Vai perder a sua vida espiritual. Não é nada disso, não é simples desse jeito. Por isso, então, Jesus pega um homem como Lázaro, que tinha toda essa fama na época dele,
e faz a sua parábola com um mendigo totalmente desprezado socialmente, para chocar, inclusive, essa teologia da prosperidade que já havia entre fariseus, principalmente saduceus, que pregavam muito a bênção de Deus como riqueza, saúde, indo tudo muito bem. Então, Jesus tinha no fato do Lázaro ser um homem rico e sensível às coisas espirituais, porque recebeu Jesus como Messias. Ele usa esse mesmo nome para colocar num mendigo que não tinha nada. Lázaro é uma desgraça, né? Porque ele não tem saúde, ele não tem família, ele não tem dinheiro, ele não tem bens, ele não tem nada. Então, aparentemente, na teologia de um modo geral, se diria, esse homem não pode estar bem, não pode ser uma pessoa equilibrada, não pode ter a bênção de Deus. Olha a desgraceira da vida desse homem, ele não pode estar espiritualmente bem com a vida desse jeito. E Jesus cria o personagem exatamente para criar esse choque e retirar esse condicionamento religioso da nossa mente. E também tem uma outra coisa estratégica, né? Dos pontos principais dessa parábola é quando o rico diz, ora, envie Lázaro para que ele possa alertar os meus irmãos, 5 irmãos, vai ter uma parte bonita de numerologia aí, hebraica, né? O número 5, e lá ele diz, olha, que Lázaro possa ir para avisar os meus irmãos, né? Para que eles não venham para esse lugar. E então Abraão responde, olha, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Aí ele fala, não, mas se um morto fosse ter com eles se arrependeriam. E Abraão diz, não, mesmo que um morto fosse ter com eles, se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles não ouviriam. Isso de fato aconteceu, né? Por quê? Porque Lázaro, agora se nós usarmos o nome relacionado ao rico Lázaro, Lázaro foi ressuscitado dos mortos 4 dias e muita gente não aceitou Jesus como Messias por causa desse feito. Então a palavra de Abraão fica válida, né? Porque ele diz, olha, mesmo que ele retornasse dos mortos, se eles não aceitarem Moisés e os profetas, eles não aceitariam uma mudança. Isso se comprova, porque muitos, na verdade, se converteram pelo grande sinal da ressurreição de Lázaro. Mas os saduceus e fariseus, os religiosos e muita gente lá, quis inclusive matar Lázaro, para que aquele sinal fosse eliminado e ninguém mais falasse nisso. Então, pelo contrário, né, a ressurreição trouxe até ira e ódio dos inimigos de Jesus. Então, vê, quantas dimensões esse nome Lázaro, escolhido por Jesus, não foi casual. Ele tem muita aplicação dentro dessa parábola. Outro ponto é o que eu acabei de comentar explicando sobre o nome, né? A confusão religiosa da riqueza, saúde, família, amigos, ser considerado produto para os abençoados e ricos espiritualmente, um tipo de teologia da prosperidade da época. Olha, vou dizer uma coisa, né? Nós devemos nos limitar à nossa insuficiência, à nossa incapacidade, né? A gente que dá cursos, que explica, que fala sobre a Bíblia, devemos fazer isso com muita humildade, né? Por isso que a gente sempre fala, olha, nossa explicação não é a melhor, é uma delas, né? A gente deixa você sempre livre para você atribuir o sentido que for melhor para a tua santidade, para o teu crescimento, para a tua consagração, né? E nós consideramos o conhecimento um meio e não um fim, uma finalidade, né? Por causa disso, né? Toda vez que a gente quer colocar Deus na nossa caixinha e encerrá-lo ali com explicações teológicas dizendo que é isso única e exclusivamente ou aquilo única e exclusivamente, eu tenho a verdade é esta, nós sempre estamos em maus lençóis, porque Deus não se adequa a nenhuma regra humana, não se adequa a nenhuma definição do homem, né? Ele vai lidar com a realidade que é complexa, que é transdisciplinar, que é sistêmica, que é aleatória,
e que tem somente a divindade como seu referencial máximo. Então, essa ideia, que inclusive foi repetida recentemente, chamada teologia da prosperidade, né, onde eu fico colocando o reino de Deus como botões de recompensa, né? Não, se você orar, der o dízimo, for na igreja, for fiel, então você tem que ser abençoado, ter uma família, encontrar uma boa esposa, ter filhos, ter um carro importado e não ter dívidas e não ter doença e nunca sofrer um acidente de carro. Então fica essa troca, né? essa troca explorativa, inclusive, né? Muitos são explorados com uma ideia falaciosa dessa. Jesus arrebenta tudo isso com essa parábola do rico e do Lázaro, né? Porque o rico, que aparentemente tem todas essas bênçãos da espiritualidade, né? Uma família, filhos, um lar, uma casa, dinheiro, um bom nome na sociedade, né? Admiração, ele não realiza-se espiritualmente, estava muito mal. E este homem Lázaro, que não tinha nada, né? Tinha saúde, não tinha família, não tinha amigos, estava sozinho, doente e tudo mais, tinha uma qualidade maravilhosa. Então nós vamos, inclusive, entrar e explicar isso usando até um pedaço da parábola dos talentos. Quero que você entenda bem isso profundamente, como o jogo é complexo, como tem muitos elementos que estão compostos de maneira que não fica uma coisa única, né? Uma regra simplesinha. Né? A miséria e a misericórdia, a solidariedade, a compaixão, o amor. Né? Olha, Jesus vai sempre em cima disso. Né? Não julgueis para que não sejais julgados. Né? Nós vemos ali aquele Lázaro ser muito mal considerado, né? Pelo rico e por todos aqueles que estão ao redor. Só os cães é que vão lá lamber as suas feridas. Né? A gente não vê nenhuma solidariedade humana em direção ao Lázaro. Não há ninguém que o ajude. Por quê? Porque as pessoas têm preconceito contra ele, vendo que se ele está naquela situação é porque ele era um maldito de Deus, ele estava amaldiçoado por Deus. E isso não procede, não. Então Jesus vai trabalhar profundamente os elementos da miséria humana, da misericórdia divina, da misericórdia e da solidariedade entre os homens, a compaixão, o amor, vai estar presente nesta parábola, incentivando-nos a não ficarmos presos às circunstâncias de ninguém e de nenhuma vida humana, mas de olharmos a substância, o temor, o amor, aquilo que está invisível lá dentro do ser humano. Então, todos esses tópicos nós vamos tratar aqui nessa parábola extraordinária no nosso estudo, né? Então, vamos ao texto, né? Vamos dar uma olhadinha na leitura, né? Vamos ver se tem algum termo que a gente não conhece, vamos entender a história, fazendo já alguns comentários, a parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19, a parábola diz assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Ponto. No Sheol, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim,
e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Bom, eu acho que assim, a história é bem compreensível, né? Aqui só tem um termo que é realmente bastante importante a gente compreender. O termo Seol ou Sheol em hebraico, né? Eu acho que nós precisamos assim estudar esse termo. Eu quero trazer para vocês vários conceitos. Mas vamos antes aqui entender a história, né? Havia um homem rico, então esse homem, além de ser rico, ele usufruía da sua riqueza, né? Vestia-se muito bem, comia muito bem, tinha os seus dias todos bem vividos, né? Certamente com viagens, usufruindo tudo que de melhor havia na sua vida naquele tempo, né? Então, um homem que gozava, usufruía do dinheiro que tinha riquezas e fazia delas o melhor uso possível das riquezas. Ok. Havia também um certo mendigo que chamava Lázaro e jazia cheio de chagas, ou seja, era um moribundo, né? A palavra jazia já é uma palavra muito ruim, demonstra como ele estava jogado ali. Inclusive, ele estava à porta desse rico. E aqui tem uma coisa interessante, né? O Lázaro, ele mostra aqui que ele não estava acomodado na situação dele, né? Diz, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E pelo jeito ninguém lhe dava nada, porque ele desejava, mas não comia nada, né? Então provavelmente seria o quê? Preconceito, né? Por que o rico, tão rico, com tanta fartura, não permitia que Lázaro ganhasse alguma coisa, né? Então nós vemos aqui a falta de solidariedade humana, né? A falta de compreender a miséria do outro, de ser misericordioso, falta de compaixão, falta de amor, né? Será que havia uma questão teológica, né, na cabeça do rico, dizendo assim, não, esse homem deve ser um pecador, tem que sofrer tudo isso que ele está vivendo, eu nem vou me comprometer a ajudá-lo, porque vou estar transgredindo aí o que ele tem que sofrer. Não sei se é isso, a parábola não deixa isso claro, por que o rico não o auxilia, mas dá a ideia de que ele estivesse ali sem nenhum auxílio, né? Diz aqui que apenas os cães vinham lamber as chagas de Lázaro, né? Há uma tradição na antiguidade que os cães aliviavam as feridas quando lambiam as suas próprias feridas ou a ferida de alguém que havia um anestésico. Parece que isso tem até uma certa lógica. E aqui mostra assim, só os animais demonstravam solidariedade com ele. Isso é interessante por quê? Porque os animais não têm conceitos, nem preconceitos, nem pontos de vista, né? Então está dizendo, olha, os humanos não se aproximavam dele porque consideravam um caso perdido. A única coisa eram os animais que não tinham conceito nenhum e se aproximavam desse Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu. Pelo jeito morreu antes que Lázaro, né? E aqui acontece a grande surpresa, né? É levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então, evidentemente, né, para quem vai compreender como nós, essa é uma parábola, né? O seio de Abraão aqui não é propriamente o seio do patriarca, né? Mas é um símbolo que abarca aí a presença de Deus, a qualidade da divindade, a realização do homem, a imagem e semelhança de Deus, né? E aqui diz, olha, e morreu o rico e foi sepultado. E no Sheol, e aqui nós vamos entrar em alguns temas profundos, né? Eu vou trazer uma definição de Sheol com um texto nosso próximo encontro, não perca, participe com a gente, mas a palavra Seol, Sheol, é uma palavra que, para nós encontrarmos um designativo na língua, os tradutores, né, traduzem por inferno, por exemplo.
Mas a palavra inferno, ela denota já, né, ela tem uma denotação e uma conotação, ela representa, e de fato a palavra corresponde a um castigo, a um lugar ruim, né? A um lugar de penitência, a um lugar de sofrimento, né? E no hebraico não há esse sentido em Sheol, em céu. E assim, esse estudo vai nos ensejar, eu vou indicar para vocês, que nós faremos uma série, depois das parábolas aqui de Jesus, quando terminar esse curso, de temas fundamentais da consciência hebraica. E um dos temas que vai ser muito profundo, nós vamos abordar com bastante profundidade, não perca, esse é um tema revolucionário para a tua vida, vai mudar muita coisa, é a morte e a condição dos mortos, né? Que vai envolver um estudo profundo da natureza humana e o que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, compreende sobre como os mortos estão. E a palavra Sheol, ou Seol, ela tem um significado muito grande, porque na visão hebraica, o Seol era um lugar neutro, era um lugar onde a humanidade, todos que são mortos, vão para este lugar, mas ele não é um lugar que tenha, neste período do universo, nesta fase da criação, nenhum resultado ruim ou mal, né? Porque lá não há consciência, porque não há movimento, porque não há obra, porque não há imaginação. Então não há nenhuma condenação no Sheol, não há nenhuma atividade. E aí é que nós então entendemos que esta explicação que Jesus dá é uma parábola, porque ele usa a palavra Seol aí com um significado totalmente diferente da visão hebraica, criando diálogos, conversa entre o rico e o Abraão. E isso gerou muita confusão no cristianismo, né? E nós, quando formos abordar esse tema morte, a condição dos mortos, nós vamos explicar para você qual é a visão hebraica e como o cristianismo, em muitas áreas, se afastou dessa visão, gerando uma confusão de como os mortos estariam. Inclusive criando uma comunicação dentro do cristianismo entre vivos e mortos, o que nunca houve no povo hebreu. O povo hebreu tem algumas características que são praticamente exclusivas dele na história humana. E um desses pontos é a condição dos mortos. Toda a humanidade, de um modo geral, regra geral, vai fazer comunicação com mortos. Todas as culturas humanas vão ter na sua religião pontos onde as pessoas se comunicam com mortos. Menos Israel, menos a consciência hebraica. Porque de Gênesis a Apocalipse nós não vamos ver essa realidade. E nesse trabalho, a morte e a condição dos mortos, nós vamos alinhar muitas passagens descrevendo isso para você. Se você tem um desejo sincero de saber, né, você vai compreender. Então aqui é mais um ponto para nós que confirma que isto é uma parábola e não um fato, né? E para isso você vai precisar fazer o curso A Morte e a Condição dos Mortos, que nós daremos daqui a algum tempo, né? E que vai te ajudar muito nesse entendimento. Então, aqui, a palavra Seol, Sheol, aqui tem um significado bem diferente do que está nessa parábola, né? E aqui, então, ele diz que estava ali no Sheol e ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então aqui nós vemos uma consequência das substâncias resultantes da vida do rico e do Lázaro. E infelizmente, no caso do rico, a substância gerada não foi a substância realizadora do homem à imagem e semelhança de Deus, mesmo ele tendo circunstâncias tão abençoadas de vida. E nós vamos explicar isso com profundidade.
E no caso do mendigo, apesar de toda a contradição, apesar de tudo aquilo que havia de problema na sua vida física, emocional, mental, né, mas havia uma qualidade espiritual nele que ele conservou maravilhosa e que realiza o seu ser. Então isso nos mostra que independente das circunstâncias, o mais importante é a tua substância interior, é a qualidade do espírito que está em você, é a qualidade da realização do teu ser, é a qualidade integrativa de saúde, de santidade, de sanidade da tua vida em relação ao reino dos céus, a realização máxima do ser humano. Então vamos continuar para a gente ver pelo menos o texto todo aqui hoje, né? Continuando, a história diz assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, trabalhando aqui, não tem nenhum termo muito complicado, a história eu acho que é clara de ser entendida, né? E nós vamos explicar nos nossos próximos encontros, usando as parábolas dos talentos e a parábola do joio e do trigo. Nós vamos usar várias parábolas para conseguir entender esse xadrez que é montado aqui, né? Quando ele disse: filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida. Então nós vamos entender o que foram esses bens que ele recebeu, usufruiu, mas não conseguiu um resultado, né? Então, nós vamos ver aqui, começa um jogo muito profundo de conhecimento, de sabedoria. Que bens foram esses que foram recebidos pelo rico? Foram os bens materiais, etc. Né? Nós podemos olhar por outro ponto de vista. Né? Se nós pegarmos aqui o nosso gráfico do ser humano, por exemplo, você vai poder começar a estudar isso de uma outra maneira. Então vamos supor que os bens maravilhosos que o rico tenha recebido durante a sua vida foi que assim, vamos supor que essa qualidade crística, que era genética, foi dado para o rico numa quantidade muito grande, né? Vamos colocar azul aqui, também, aqui, é tudo azul, e deixar só uma pontinha de vermelho aqui. Vamos supor que tudo isso fosse azul. Ele recebeu, então, uma qualidade enorme, né, da qualidade crística e uma parte pequena da anticrística. Então, que Abraão diz que você recebeu os teus bens em vida, não é que ele recebeu casa, roupas finas, a pessoa sempre vai nessa direção. Mas eu queria trazer você para um sentido mais profundo da parábola. Ele recebeu uma qualidade crística muito grande, hereditária. Por isso que ele tinha saúde, tinha bens, tinha uma série de coisas. Mas a consciência dele, observe bem aqui no nosso gráfico, não ficou fiel a essa natureza crística que ele recebeu. A consciência dele ficou fiel a esse pedacinho da sua natureza anticrística. Então ele recebeu muitos bens, que seria essa natureza maravilhosa, mas a sua consciência ficou fiel a essa natureza anticrística. Ora, na morte, né, se a gente for agora entender assim, Lázaro então não recebeu esses bens. Então vamos agora inverter, né?
que aconteceu com Lázaro? Ao invés dele receber muita dessa qualidade crística hereditária, ele recebeu muito da qualidade anticrística. Então agora vamos pintar o boneco de maneira diferente. Ó. Ao invés de ser metade vermelha, vamos pintar aqui de vermelho, aqui de vermelho, aqui de vermelho, tudo aqui, e deixar só uma pontinha de azul. Então ele recebeu poucos bens e uma grande qualidade ruim, anticrística. E essa qualidade que ele recebeu anticrística trouxe muitos problemas para a vida dele, problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais. Mas ao que ele foi fiel? Ao que o mendigo foi fiel? Ele foi fiel a a pequena parte crística do seu ser. E o rico foi fiel ao anticrístico do seu ser. Então ele aproveitou os seus bens crísticos só pelas bênçãos que ele produziram, mas não pela misericórdia, pelo amor, pela bondade, pela fidelidade. Não desenvolveu nada disso. Ficou só preso na materialidade. Né? O Lázaro recebeu uma qualidade anticrística enorme, que trouxe muitos problemas para ele, mas mesmo assim ele escolheu, e aí é que vem o arbítrio. Então olha como as circunstâncias são interessantes. Né? Se a gente fosse aplicar aqui a parábola dos talentos, o que nós poderíamos dizer? Que o rico recebeu de nascimento 5 talentos e não fez nada com eles. O Lázaro recebeu 0,25. Não tinha nada. Gerou nele muitos problemas, mas ele foi fiel e dobrou o 0,25 para 0,5, que era 10 vezes menos que o rico. Mas o rico não fez nada. Então, a quem muito foi lhe dado, muito foi... Ele deveria ter feito algo pela graça, né, ter multiplicado o talento, mas ele se acomodou. Então, tem muita gente aí que é ateia, né, que é ateu, e que bate no peito dizendo, não, mas eu sou muito mais ético, né? Eu tenho muito mais bondade, eu faço muito mais do que qualquer religioso. Mas você está fazendo isso porque você nem sabe, porque você não tem nem dor de cabeça, a tua saúde vai muito bem, você arrota tudo isso, né? Mas isso vem de uma qualidade crística que você recebeu, hereditária, que você nem agradece, nem sabe de onde vem. Mas é o crístico que está te dando tudo isso. Só que você está sendo fiel ao anticrístico. Você não reconhece Deus, você não se entra em harmonia com Ele, não busca o amor da divindade, você acaba se tornando egocêntrico, egocentrado, né? Egoísta. Né? Então, e às vezes tem uma pessoa aí que recebe Jesus tudo, mas não recebeu quase talento nenhum, está sofrendo, tem dificuldade financeira e às vezes tem problemas até, dificuldades morais, coisas que são difíceis para a vida dele, mas ele é humilde, ele busca, ele sente a presença do Espírito Santo, ele se entrega a Deus. Então do 0,25 lá ele faz meio. Né? E o rico lá recebeu 5 e vai morrer com 5, não fez nada. Então aqui agora nós começamos a entender melhor a palavra de Abraão. Olha, você recebeu teus bens em vida, ou seja, você recebeu muita qualidade crística e não fez nada com ela. Agora ele só recebeu males, ou seja, recebeu uma quantidade anticrística enorme, mas ele foi humilde, dependente de Deus, fiel, suportou tudo aquilo ali. Então você vê que vai mudando completamente a nossa história da parábola. Vai tendo uma mudança aí. Ó. Quando a gente pega o texto para ler, já vai ler esse texto de uma outra maneira. Né? Agora, este é consolado e tu é atormentado. Além disso, está posto um grande abismo. Aí entra a palavra abismo. Nós vamos estudar lá na morte, na condição dos mortos. A palavra morte e abismo é a mesma coisa. Entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam. Né? Tem poucos que de lá poderiam passar para cá. Olha, porque sabe o que acontece profundamente? O abismo aí, essa qualidade do rico, não é um lugar, gente. Isso é um estado de ser. É que nem o reino dos céus. Jesus disse, olha, o reino dos céus não vem de maneira ostensiva. Não acrediteis quando vos disserem ele aqui ou acolá, porque o reino dos céus está dentro de vós. E o inferno também está dentro de nós.
Agora, você vai ser fiel ao inferno ou vai ser fiel ao céu? Se você for fiel ao inferno, você vai ser gerado dessa qualidade. Então não é um lugar, é um estado de ser. E esse estado de ser é no tempo, ou morte, ou abismo, ou Satanás, ou trevas. E você vai ser fiel a essa qualidade. E a outra qualidade é a crística, é a celestial. Se você for fiel a ela, mesmo que ela seja pequena em você, você vai ser gerado do crístico. Né? Aí tem outra parábola, que é a da vinha, né, do lagar, onde a gente explica que o crístico e o anticrístico é separado na morte. Né? Quem já estudou aqui na parábola do vinho, do lagar, já sabe o que eu estou falando. Senão você volta nos últimos estudos aí, procura essa parábola. Então, aqui no gráfico humano, nós vamos ver todas essas coisas. Né? Então não é um lugar, mas é um estado de ser. Né? E ele diz assim, disse-lhe Abraão, olha, tem Moisés e os profetas, ouçam. Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for se arrepender, eles se arrepender-se-iam. Ele disse, olha, se não houve Moisés e os profetas, tampouco ouvirão os mortos, né, se ressuscitarem. Então, tem muita gente aí que não quer ouvir Moisés e os profetas, que na verdade indicam e apontam para quem? Para Yeshua HaMashiach. Ficam atrás de espíritos, entidades, mortos e uma série de coisas no mundo espiritual aí e vão ter problema. Vão ter problema, porque deveriam ouvir Moisés e os profetas. Então essa parábola deixa claro qual é a origem do real conhecimento. Né? E não é na dimensão mística dos mortos, não. Né? Então, cada um é livre para fazer o que quiser e confiar em quem quiser. Né? Você tem Moisés e os profetas que apontam para o Cristo. Se você quiser escolher outras coisas, aí o problema é teu. Não é? Nós somos um movimento Consciência Hebraica, já por aqui ficamos. Né? Não perca as próximas partes dessa parábola, nós vamos trabalhar muitos conceitos e nós nos alegramos por você estar aqui conosco, que esse conhecimento possa levar à tua vida. Nosso canal no YouTube é o Consciência Hebraica. Inscreva-se, indique o nosso canal, mande esse vídeo para alguém que você sinta que possa ser beneficiado. Deixe um like aí no nosso vídeo, faça algum comentário. Nós também estamos no Telegram. Lá se você procurar o Telegram, está lá, procurar Consciência Hebraica, você vai acessar tudo que nós já publicamos em sequência, porque o Telegram dá acesso ao passado. Estamos melhorando o Instagram, Facebook, queremos publicar tudo lá. Né? Faremos isso na linha do tempo. Agradecemos a você, esperamos que esse conhecimento todo te eleve em graça, em amor, em realização do teu ser. A você, Shalom, Adonai, Salem Aleikum, que a paz do Eterno esteja dentro de você. Até o nosso próximo encontro, não perca a continuidade desse estudo, terá coisas incríveis para nós. Até mais.